Vamos, então, seguir mais um pouquinho. Temos aqui o básico do Espiritismo. Hoje, no básico do Espiritismo, nós temos vigiai e orai, que é um termo muito usado no Espiritismo. O básico do Espiritismo ele é para isso. Ele vai trazer os termos mais usados, e não os termos mais importantes, menos importantes. É para quem ainda não viu, mas vê aquilo, vai no centro, aí vê aquela palavra e não entende do que estão falando, vê aquele termo, não entende do que estão falando. Então, a gente vai trazer esses termos bem básicos. E no básico do Espiritismo de hoje, a gente traz o vigiai e orai. O vigiai e orai, a gente vai dividir em duas partes, especificamente vigiai e orai e sobre vigilância ou invigilância. Sobre invigilância, a gente tem o Livro dos Espíritos, questão 220, 260 a 262, questão 398, 399, 464 a 470, 712 a 714, temos a 908 e um sem fim de outras que vocês vão achar e que vão trabalhar diretamente ligados à invigilância. Gente, vamos só sintonizar aqui, que você não vai chegar lá e vai dizer assim, olha, aqui é... Não, você vai ver um texto em que esse texto colabora para a questão da vigilância. Então não são coisas assim muito explícitas. No Livro dos Médiuns, capítulo 20, itens 226 a 230, eu também vou ter questões relacionadas à vigilância. No capítulo 23, capítulo 24, eu vou ter também. Então eu tenho Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e eu vou ter também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 5 e 17, capítulo 18, itens 3, 4, 5 e 15. São todos capítulos voltados para a questão do desenvolvimento moral, para a questão do desenvolvimento moral relacionado ao vigiar e orar. Cada um vai ler, cada um vai ter a sua própria visão. Eu peço, por gentileza, que faça na hora da leitura a transposição. Aderlei, eu não quero ler nada assim muito, olha, eu ainda não estou pronto para ler essas coisas muito temáticas, muito sistematizadas, eu quero uma coisa mais leve. Pois bem, existe um livro de bolso por um espírito que eu chamo muito nas minhas preces, que é o Irmão José. Pronto, ó, quem é o Irmão José que o Aderlei tanto traz nas preces pessoais dele? Então, um deles está aqui, é o Irmão José. Numa época muito difícil, numa época muito delicada, foi o livro de bolso, Vigiai e Orai, que auxiliou a acertar algumas arestas. Eu já estava conseguindo sair da dificuldade, eu já estava entendendo a dificuldade, mas eu ainda tinha algumas mazelas que eu não conseguia entender, que eu não conseguia aceitar, que eu não conseguia absorver, que eu não conseguia. E foi com o livro trazido pelo médium Carlos Antônio Bacelli, ou dependendo do idioma, Bacelli, que o Espírito José trouxe o livro de bolso Vigiai e Orai. É um livro maravilhoso, é um livro fantástico, fácil leitura, fácil entendimento, fácil absorção. Então, quer entender um pouco mais sobre Vigiai e Orai, quer ler um pouco mais sobre Vigiai e Orai, vai lá no Vigiai e Orai do Carlos Bacelli. Eu tinha a oportunidade de trazer outros livros, só que eu estou tentando trazer mais do Pentateuco e uma leitura edificante. Não adianta eu sugerir para vocês um monte de livros se você nem de ler é, né? Então essa parte é para aquela pessoa que diz, eu quero ler, eu quero sim. O Vigiai e Orai, ele não tem disponível na internet em PDF, mas também não é um livro tão caro assim. Quem está no Rio de Janeiro, puder comprar na Federação, na livraria da Federação Espírita, você ajuda muito a Federação Espírita. E o Vigiai e Orai, ele inicialmente ele vem de duas passagens bíblicas. Numa, Jesus fala com Pedro, né? Ele convida dois discípulos para ir rezar com ele e esses dois discípulos adormecem. E Jesus meio
que dá uma chamada ali, dizendo, puxa vida, vocês não conseguem ficar 1 hora acordados para orar comigo? E aí ele conclui, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 41, e a mesmíssima história está em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Um outro ponto em que entra especificamente, porque tem vários pontos que entra orai, vários pontos na Bíblia que entra vigiai, mas que entra orai e vigiai juntos, são esses 2 pontos. Um outro ponto que entra, isso está em Marcos, é quando Jesus pede para vigiarem, né? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É uma história um pouco mais complexa do que a anterior, é um pouco mais longa, né? Mas isso está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Ambos os casos, vale a pena. Gente, vale a pena eu ter em casa uma Bíblia? Vale. Esses casos, você vai lá, pega a tua Bíblia, lê lá o capítulo, normalmente são rápidos de ler. O ideal, se você não consegue ainda entender a Bíblia, vai na edição Paulinas da Vida ou uma loja litúrgica e pega livros de teologias que explicam a Bíblia como um todo. Ajuda muito, vale muito a pena o estudo bíblico, vale muito a pena mesmo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi preparado para trabalhar justamente os conceitos morais. Então ele pega muita coisa da Bíblia, mas ele pega muita coisa, muito de Mateus e muitas coisas voltadas para a moral. Então a gente conseguiu entender a questão do vigiar e orar, e a gente vai seguir um pouquinho mais, né? Então a gente entende o vigiar e orar como sendo algo importante, mas Aderley, como o Espiritismo vê o vigiar e orar? Eu vou ler o texto, só peço desculpa por não botar grande. O Evangelho de Jesus nos possibilita aprender que muitos dos males que nos acometem advêm da invigilância. Justo por isso a doutrina espírita nos deixa saber dos muitos percalços criados por descuido, tanto no pensar quanto no agir. Vigiar e orar está na base da reforma íntima promovida pela autotransformação, tão bem falada por Hermance Dufour em seu livro Reforma Íntima Sem Martírio. Vigiar e orar é uma das ferramentas para a mudança constante e a apropriação do entendimento acerca dos muitos elementos que compõem a lei de justiça, de amor e de caridade. A mesma que nos levará para além do homem velho, construindo sobre esse o homem novo, de que tanto precisamos para elevar-nos rumo aos passos de Jesus e, consequentemente, ao amor de Deus. Vigiar e orar não pode ser encarado como ameaça. Se você não o fizer ou fraquejar, continuará a sua evolução, só que de forma mais lenta e com a possibilidade de um pouco mais de dor. O despertar da consciência ocorre logo após o entendimento do mundo ao nosso redor. Porém, as mudanças são determinantes para seguirmos além. É nesse ponto onde o vigiar e orar nos auxilia sendo base firme e porto seguro para aquele que busca a si mesmo num mar onde ele próprio gerou as ondas da incerteza, inconstâncias. E agora chega a hora de aportar numa ilha para transformar a si, crescer e voltar mais forte e consciente para si e consigo. Então esse foi o básico do Espiritismo de hoje. Vigiai e orai.